Neste vídeo nós vamos falar 4 ideias de vídeos para o seu negócio. Fala pessoal! E aí, gente? Nós não vamos dar apenas 4 ideias, nós vamos abrir a sua mente para um grupo de ideias que você pode ter para o seu negócio, para os seus vídeos. Exatamente. E a gente vai iniciar esse vídeo quebrando tabu, falando de um assunto polêmico, que é o seu vídeo não vai viralizar. Você já vai começar o vídeo falando isso, é? Sim, já. Vai ter gente que vai ficar chateado com você. Gente, mas basicamente é isso. Tem gente que começa e acha que o seu vídeo vai viralizar. Isso é uma coisa que acontece, né? Até eu vi em alguns outros vídeos, foi algum curso que eu fiz. Enfim, eu também acredito nisso, tá? Que o seu vídeo só vai viralizar a cada 1000 vídeos. Ou seja, quando você fizer 1000 vídeos, um deles pode viralizar, sim. Mas para muita gente, viralizar é uma coisa diferente do que é a realidade, né, amor? Exatamente. Tem gente que ele acha que viralizou quando o vídeo atingiu 1000 visualizações. E tem outras pessoas que acham que viralizou quando o vídeo atingiu mais de 100 mil pessoas. Mas na verdade, pra você viralizar, você precisa aparecer no programa da Eliana, naqueles vídeos, como é que fala? Os famosos da internet. Basicamente é isso. Se você foi chamado para ir no programa da Eliana, é que o seu vídeo viralizou, tá? Uhum. Então assim, ó, basicamente o que é viralizar, tá? Para muita gente, como a Sandra falou, atingir 1000 visualizações, 100 mil num vídeo, e na verdade isso não vai fazer muita coisa por você, tá? Então viralizar é da noite pro dia o seu telefone começar a tocar, você vender muito do seu produto que você divulgou, você virar famoso da noite pro dia. Isso é viralizar. Exatamente. Então, não crie muita expectativa. Isso acontecia com a gente no começo. A gente planejava o vídeo inteiro, o roteiro, tudo. Gravava e pensava assim, postava e pensava, esse vídeo vai bombar, esse vídeo sim. E aí, a gente só se decepcionava porque não viralizava coisa nenhuma. É verdade. Então a gente tem que trabalhar muito essa expectativa. E é por isso que a gente está começando esse vídeo falando a respeito disso. Então se você acha que você vai viralizar da noite pro dia, você perde muito tempo fazendo um vídeo só. Você tenta deixar ele o mais perfeito possível, tá? Então você já tem que ir na sua mente, já tem que caminhar junto com você a ideia de que não vai viralizar. Por quê? Porque aí você vai fazer vários. Faz um, já prepara o outro, já faz o roteiro de outro, já vai ter uma ideia, já traz uma parceria para um outro vídeo, enfim, continue, tá? O que vai fazer viralizar não é uma ideia muito boa de um vídeo, é a constância que você posta, tá? Então, muitas vezes para você pode fazer muito sentido alguma coisa, mas para sua persona, né, para seu público ideal, para o seu avatar, pode ser que não, tá? E a gente já vai falar um pouquinho a respeito de persona, trazer esse assunto à tona aí, porque é a questão mais importante dos vídeos, tá? Se a gente não souber com quem a gente tem que falar, a gente não tá falando com ninguém, não é verdade, meu amor? Exatamente. E primeiro vamos falar o que é persona, né, gente? Persona é aquele cliente ideal que você já atendeu ou que você inventa na sua cabeça, que você quer atender aquela pessoa daquele jeito, né? É o cliente que ou consome mais, ou às vezes nem consome mais, mas só que é mais fácil de atender, é mais agradável. Então, a partir do momento que você elege um cliente ideal, você vai tentar buscar mais clientes como ele, porque isso só vai te dar vantagem, né? Sim. Então, essa persona, você tem que idealizar ela ou você já conhece ela, tá? Então, é a pessoa que compra mais, é a pessoa que te indica mais ou tudo junto, tá? É um conjunto. E você vai perceber que essas pessoas, elas têm qualidades em comum, elas têm alguma coisa em comum. Eu costumo dizer que elas fazem parte de uma tribo e você tem que estar por dentro disso, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, são os dados demográficos. O que são os dados demográficos? São a idade, tá? E quando a gente fala de idade, a gente fala de uma comunicação diferente para cada tipo de pessoa só por causa da idade. Já começa por aí, tá? Então a gente não vai se comunicar com uma pessoa de 60 anos
igual a gente se comunica com uma pessoa de 20 anos, que a pessoa de 20 anos a gente já tem que fazer dancinha do TikTok para começar a falar com ela. Basicamente, é um tipo diferente de linguagem que você vai utilizar, tá? Às vezes é um tipo de roupa diferente que você vai estar, né? Então você tem que tentar sempre estar dentro daquela tribo, saber o que acontece naquela tribo para você falar sobre os assuntos em comum com ela, tá? Para conectar realmente. E o que mais faz parte dos dados demográficos, meu amor? Então, além da idade, a gente precisa também o sexo, saber se é feminino ou se é masculino. Gente, não falamos da mesma forma com homens ou com mulheres, não é verdade? Então a gente tem que ter esse feeling. A gente tem que saber realmente com quem a gente está falando para falar do jeito que essas pessoas estão acostumadas a ouvir, tá? O que mais que pode fazer parte desses dados demográficos aí? Cidade também, porque tem cidades que falam de uma forma, tem as gírias próprias das cidades, né? Poder aquisitivo. Então nessa questão do poder aquisitivo também é muito importante, principalmente com aparência, vestimenta, tipo de fala, né? Se a pessoa é culta ou se não, então a gente precisa prestar muita atenção nesses detalhes. A outra coisa que também a gente precisa analisar, como o João já falou anteriormente, é a tribo, gente. Então, a partir do momento que a gente relaciona, pega todos esses dados, a gente consegue achar, sim, sempre uma coisa em comum, né? Que isso a gente chama de tribo, né, amor? O que é tribo? Sim. Como é que seria exemplificar isso? Bom, vamos lá. Uma tribo é um grupo de pessoas que geralmente eles têm um assunto em comum, eles têm também, como fala, quando faz a mesma coisa, assim, cotidiano. Eles têm também um cotidiano em comum. Então eu posso citar as mamães que passeiam no parque com os filhos, né? Geralmente elas têm um assunto ali em comum entre elas, então a gente tem que conversar com elas de uma forma diferente. Quais são as outras tribos, meu amor? Tem skatistas, né, que também eles têm um horário específico, um grupo específico que eles se reúnem, as gírias também, inclusive. Tem as reuniões de negócio, né? Tem sempre pessoas que gostam de viajar para assistir palestras, ter reuniões e tudo mais, né? Sim, então a gente com tudo isso consegue se preocupar com a linguagem, né? Com as situações cotidianas que a gente vai utilizar para falar nesses vídeos. Então tudo isso faz parte da persona, tá? Então a gente tem que saber muito bem com quem a gente está falando, porque senão a gente não fala com ninguém, tá? Quando a gente fala pra todo mundo, a gente não fala com ninguém, anota aí. Exatamente, isso vocês têm que anotar mesmo. Até porque se vocês pensarem assim, eu vou fazer um vídeo assim, assado. Mas só que aí vocês pensam, mas nem todo mundo vai curtir, nem todo mundo vai saber do que eu tô falando. Não importa. Se o seu cliente ideal vai se identificar, vai saber do que você tá falando, então tá certo, tá correto. Senão, não. Tá, e quando a gente fala também de cliente ideal, a gente tem que tomar cuidado com o tecniquez, né? Quando a gente está mergulhado dentro de um negócio, quando a gente sabe muito, a gente tenta falar palavras que a gente utiliza dentro da nossa empresa. E a verdade é que os nossos clientes, muitas vezes, eles não entendem, tá? Então, o que vai conectar com eles? É a forma que eles mesmos falam com a gente. Então o fisioterapeuta, por exemplo, ele pode utilizar de muitas palavras que ele aprendeu na faculdade ou que ele utiliza com os amigos dele de trabalho, mas se ele falar sobre esse tipo de coisa na rede social, nos vídeos, as pessoas não vão entender, não vai conectar com eles. Então a partir do momento que eu estou assistindo um vídeo e aí a pessoa começa a falar palavras que eu não entendo, eu paro de ter interesse naquele assunto. Eu falo, não tô entendendo direito, eu vou sair. Então, é muito importante a gente se comunicar, assim como nossos clientes se comunicam com a gente. Então, essa parte da persona, ela é tão importante para a gente identificar a forma que a gente vai se comunicar com eles. Eles falam do jeito que a gente tem que falar com eles. É exatamente isso. Sim, e para concluir isso, é como se fosse uma piadinha interna da empresa ou piadinha interna do grupo de amigos, sabe? Em que se uma pessoa de fora desse grupo de amigos escutar essa piadinha, ela não vai entender nada.
Então, praticamente é isso, a tribo do seu cliente ideal, né? Você vai se comunicar só com essa tribo e se alguém for fora dessa tribo, não vai entender. Aí ele vai sentir o peixe fora da água, tá? Então, se você tá fazendo a comunicação para ele e ele tá sentindo o peixe fora da água, não vai conectar, não vai dar certo. E às vezes, o seu cliente ideal não vai ser aquele que vai consumir o seu produto ou o seu serviço. Por quê? Mas como assim? É o seguinte, tem pessoas que elas não estão na rede social, ou pode ser que elas não estão muito ligadas nos seus vídeos, porque não é do hábito delas, tá? Então, os exemplos são o seguinte, são as mulheres que compram cuecas para os homens, ou também as mulheres que compram roupas para os homens, ou seja, a comunicação tem que ser muito mais para elas do que para eles, né? E eu acho que é por isso que usam homens de cuecas, né, pra atrair. Aí eu acho que ela pensa, nossa, meu marido vai ficar assim. Bom, vai mas ficar aí bom. não fica, né? Não fica igual o modelo lá. Mas é exatamente isso. Tem um outro exemplo também. A gente vê algum comercial na TV a cabo em que eles vendem celulares para as pessoas mais velhas, ou seja, celulares fáceis de utilizar, tá? E muito provavelmente aquele público que está assistindo, até já fiz análise, ele é um público empreendedor, tá? E ele não é o público mais velho, ele é o público que está mais antenado rede social, está mais antenado em empreendedorismo, tá? Então, ou seja, aquele comercial ali, ele está atingindo o filho, né, do cliente deles. Ou seja, o filho vai comprar o celular para o pai, que tem dificuldade de mexer no celular de hoje em dia, que tem muita coisa, enfim, tá? Então, ele mexe na dor do pai, mas falando com o filho, tá? E dá para identificar isso porque fala muito de site, e ao invés de falar de 0800, apesar de também falar de 0800, mas fala mais de site, entra no nosso site, tal. Fala também das características do celular, né? Por exemplo, tem ícones grandes, né? São poucas coisas que você pode ver, né? Por exemplo, que fica na sua tela inicial. Então, a pessoa mais velha, ela não vai conseguir se perder com o tanto de aplicativo que tem, enfim. Então, vai criar o quê? Vai ser mais fácil se comunicar entre pai e filho, por exemplo. O filho compra o celular pro pai para conseguir falar com ele mais frequente, né? Exatamente. E atrelado a essa persona, o que mais a gente precisa saber sobre ela, meu amor? A gente precisa, como ele já falou anteriormente, das dores, né, amor? O que são dores? As dores são os problemas que aquela pessoa tem e que o seu produto pode resolver, tá? Então, às vezes eu tenho um problema e às vezes eu nem sei daquele problema, é você que pode me alertar sobre ele, né? Eu tô com uma dificuldade em alguma coisa e você já pode vir com a solução, aí eu percebo que eu tenho um problema, tá? Então é muito assim. A gente também pode falar sobre as objeções, tá? Então quando a gente vai fazer um vídeo, a gente tem que sempre pensar qual é o problema que o meu cliente tem, qual que é a objeção que ele tem para comprar o meu produto. O que é objeção, meu amor? Objeção é algo que impede a pessoa de comprar. Por exemplo, a gente, né? A gente tem um curso que ainda não está aberto as vagas ainda, a gente abre temporariamente, né? E nesse curso a gente mostra para as pessoas como elas podem gravar vídeos, a gente mostra toda a edição, contextualização e enfim. E a objeção da pessoa que vai comprar esse curso é o quê? Principal. Eu não tenho equipamento para gravar. Meu celular não é bom para gravar. Então, eu tenho vergonha. Exatamente. Então, isso são objeções. O que é? São coisas que impedem ele de adquirir o seu produto ou o seu serviço. Ou seja, quando você sabe das objeções, quando você sabe das dores, você sabe muito mais sobre a sua persona. E o que mais você pode saber sobre a sua persona? Você tem que saber o que ela deseja, quais são os sonhos dela, o que o seu produto pode fazer por ela que ela deseja muito, que ela quer muito, tá? Então é diferente da dor. A dor, você resolve o problema, né? E o sonho, né, a questão
do desejo é como o seu produto pode ajudar ainda mais ela, né? Então você tem que entender muito bem sobre isso também. Exatamente. A pessoa, ela pode almejar mais tempo em família, né? Ela pode Exatamente. almejar mais dinheiro, ela pode almejar uma viagem dos sonhos. Então é aí que o seu produto entra, né? Pode entrar ou não, né? No seu caso. Como o nosso produto, né? O nosso produto é o quê? O curso, né? De vídeos, né? O que a gente ensina? Qual que é o desejo das pessoas? O nosso curso, ele promete o quê? Você dobrar o faturamento do seu negócio, né? Através dos vídeos. Então, o que a pessoa deseja? A pessoa deseja dobrar o faturamento. Sim. E mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre os objetivos dos vídeos, tá? Se a gente vai falar de 4 ideias de vídeos, a gente pode falar um pouco sobre o objetivo. O primeiro objetivo que a gente tem que ter em mente é a questão de atrair os clientes, ou seja, atrair a pessoa para a sua rede social, atrair a pessoa para o seu negócio, tá? Mas primeiramente a gente tem que sempre tentar atrair para a nossa rede social, tá? Trazer ela para o nosso conteúdo, que vai estar mais rico de coisas que ela gosta. Esse tipo de coisa é muito importante. É um primeiro passo, tá, gente? Eu costumo usar um exemplo que é assim, ó. Eu não posso conhecer uma menina, se eu fosse solteiro, no caso, né? Eu não posso conhecer uma menina, sair a primeira vez com ela e já pedir ela em casamento, tá? Eu tenho que tomar um cuidado, eu tenho que tratar bem, eu tenho que sair uma vez, sair 2 vezes, sair 10 vezes, né? Eu tenho que me mostrar uma boa pessoa pra depois eu pedir ela em casamento, ou pedir ela em namoro, né? Ir um passo a passo. E tem muita gente que esquece desse passo a passo quando pensa em vender. Ela já quer que a pessoa acabe de conhecer ela e já quer que compre, tá? Só que isso só acontece quando a gente tá na questão da briga de preços, né, meu amor? Quando eu consigo ter um preço muito bom, muito melhor do que o meu concorrente, e aí eu vou lá e pego no laço aquela pessoa e consigo vender para ela. Só que hoje em dia é muito difícil você ter um preço muito bom. Se você ficar tentando vender com o preço muito baixo, muito provavelmente o seu negócio ele não vai dar certo. Se você ficar tentando vender sempre com um preço mais baixo, daqui a pouco você vai falir. Por quê? Porque você coloca o preço mais baixo, aí seu concorrente vai lá, consegue um preço melhor e colocou o preço mais baixo. Aí vem um cara que é super enorme e aí ele consegue comprar muito e aí ele põe o preço mais baixo ainda e você vai tentar acompanhar. Isso é uma coisa que não pode acontecer, tá? Porque daqui a pouco a conta não fecha mais. Então é por isso que a gente tem que se preocupar em fazer vídeo, fazer conteúdo para rede social, fazer conteúdo na internet, ter uma boa presença de internet para isso não acontecer, a gente não cair na guerra de preços. Exatamente. E o que mais que a gente pode ter de objetivos de vídeo, meu amor? Então, assim, além de levar em consideração tudo que a gente já falou aqui sobre persona e tudo mais, estudar muito bem isso, né? A gente precisa saber muito bem que vídeo a gente vai fazer. Como ele falou, ele tem um vídeo de atração, que são os vídeos nuggets, que são aqueles vídeos mais curtos, né, amor? Geralmente tem aplicativos até que postam esses vídeos, que são o TikTok, o Kawaii, o Reels do Instagram, né? Então eles são de vídeos curtos e esses vídeos curtos são usados realmente para atração, para atrair o seu cliente ideal, né? Sim, então são vídeos bem curtinhos, né? Geralmente 30 segundos, 1 minuto. Tem agora no TikTok chega a 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Então são vídeos bem curtos que eles dão uma pequena ideia do que é o seu negócio ou do que você está ajudando as pessoas, né? Porque às vezes não fala apenas do seu negócio, fala sobre o tipo de conteúdo que você faz na sua rede social, tá? Então a gente fala muito isso também. Ensine a pescar, né, para vender produtos de pesca. Então você tem que começar a pensar o que eu posso ensinar para o meu futuro cliente para ele ter a necessidade do meu produto ou para ele querer o meu produto. Né? E esses vídeos curtos também são aqueles que dão uma pitadinha de curiosidade para quem está assistindo. Por quê? Porque muitas vezes esses vídeos curtos são derivados de vídeos longos, né? A gente grava um vídeo longo, como esse aqui, e aí a gente pega partes importantes, partes legais, que vão chamar a atenção do nosso cliente ideal, e edita e posta como nuggets. Sim, videozinho curto que vai atrair a pessoa para o nosso conteúdo. Ou seja, é como se fosse um pequeno resumo
né, de um vídeo maior, que pode interessar as pessoas. Mas é muito difícil a pessoa que não me conhece chegar e já querer ver um vídeo de 25 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, não é verdade? Então é melhor atrair, né, com um vídeo mais curto, para depois falar de um assunto mais extenso. E a partir do momento que ela começa a assistir os seus vídeos mais intensos, mais longos, né? Isso quer dizer que ela tá mais ligada com você, mais ligada com o seu negócio. Então ela quer saber mais sua opinião, o que quer que você fala. Isso faz com que retenha, que cozinhe mais ela no conteúdo, né? Exatamente. Então esses vídeos mais compridos, eles servem para reter essas pessoas, né? Para elas continuarem interessadas no seu conteúdo. E dentro do seu conteúdo é claro que vai ter o seu produto, tá? Mas nunca como um ator principal, tá? E sempre como um coadjuvante. Ou seja, você vai colocar o seu produto ali como o salvador da pátria, mas ele não vai aparecer toda hora. Você não vai falar só dele, tá? Ninguém tá na rede social para comprar, gente, tá? Então as pessoas, elas estão ali para se relacionar, elas estão ali para se divertir, elas estão para aprender, tá? Então você tem que ensinar, você tem que fazer alguma coisa interessante para inserir o seu produto de uma forma em que seja agradável das pessoas consumirem e daqui a pouco se interessarem pelo seu produto. É, exatamente. Como ele falou anteriormente, nem todas as pessoas, nem todo o seu cliente ideal sabe ainda, caiu a ficha que realmente vai precisar do seu produto e realmente vai precisar do seu serviço. Às vezes ele precisa só de um empurrãozinho para cair a ficha e pensar: nossa, era isso que eu tava precisando. É isso que eu tô passando hoje na minha vida e eu já sei que isso vai resolver. Então, assim, a partir do momento que você começa a mostrar as possibilidades de você usar o seu produto ou que o seu produto ajuda, isso vai fazer com que as pessoas caiam a ficha e pensem: nossa, realmente eu preciso desse produto. Sim, e é muito louco, né? Porque assim, ó, muita gente não vai saber que precisa do seu produto exatamente, tá? Às vezes ele tem um problema e ele nem sabe o que é o seu produto. Mas conforme ele vai consumindo o seu conteúdo, ele vai entender. Ele fala: ah, olha só, existe essa solução. Você mostrou pra ele que ele tem um problema. Ele tinha alguma coisa que estava incomodando ele, mas ele nem entendia o que era exatamente. Ele nem sabia qual era a solução. E você aos poucos foi mostrando pra ele. Então é assim que funciona a questão do conteúdo na rede social, a questão do conteúdo dos vídeos também, tá? Então, basicamente, só para recapitular, por que as pessoas estão na rede social? Só por 3 motivos: relacionamento, entretenimento e educação. Elas querem aprender também, né, Marcos? Então pode ser você, né, o professor delas. Se você mostrar alguma coisa para elas que elas não conhecem, se você informar, se você ensinar para elas, você vira referência. Então, isso vai fazer com que ela se apaixone pelo seu conteúdo, indique o seu conteúdo ou serviço para as outras pessoas também. Então, só para fechar essa parte do assunto, né? Eu quero que vocês reflitam, gente, depois que vocês saírem desse vídeo, não agora, espere terminar, mas no final, depois que vocês saírem, vocês reflitam o que eu posso ensinar, né? Que vídeo eu posso fazer? O que eu posso ensinar sobre o meu produto, sobre o meu serviço que vai cativar o meu cliente ideal, né? Sim. Ou não só sobre o meu produto ou serviço, né? O que eu posso ensinar para atrair essa pessoa, para conhecer o meu conteúdo, para se interessar pelo meu produto, tá? Exatamente. Então pega, estuda muito bem essa persona, tá? Pensa nela de verdade, tá? Entre em contato com os seus clientes, pergunta o que eles gostam, por que eles chegaram até você, né? Qual que é a necessidade que eles tinham, qual que era o sonho que eles tinham, tá? Então vai estudando, isso é muito importante, tá? Tem muita gente que não leva isso a sério, tá? Mas essa é a parte mais importante. Se você entender muito bem a sua persona, você vai atrair cada vez mais pessoas que compram bem, indicam bem você, né? São fãs do seu negócio, vão ajudar você muitas vezes, vão fazer o boca a boca de internet, vão compartilhar suas coisas. Isso vai fazer você estourar de vender. Inclusive, né, esse é um dos assuntos que a gente fala no nosso curso, né, onde a gente ajuda os negócios a dobrarem o faturamento através dos vídeos. Exatamente. E agora vamos entrar profundamente no tema desse vídeo. Agora a gente vai partir para as 4 ideias de vídeo para o seu negócio, né, amor? Sim. E a primeira delas
é o tutorial? Como que é esse tipo de vídeo, meu amor? O tutorial é quando a gente passa o passo a passo de alguma coisa. Por exemplo, a gente tem esse curso, como a gente já falou anteriormente, sobre como dobrar seu faturamento através dos vídeos. Então, basicamente, a gente vai mostrar para a pessoa como é que ela edita os vídeos dela, né? E de conteúdo eu fiz o quê? Eu ensino a pessoa como ela pode editar os vídeos diretamente no Reels, né? Que é aquela abazinha do Instagram de vídeos curtos, né? Sim. Então eu mostro lá, fiz um vídeo onde é que eu mostro exatamente o passo a passo como é que a pessoa pode editar os vídeos. Um outro exemplo de tutorial que nós mesmos já utilizamos, né? Para quem não sabe, a gente também trabalha com o mercado de beach tênis, né? Que a gente ensina como colocar grip na raquete. O que é o grip? É aquela fitinha que fica em volta da parte onde a gente segura a raquete, tá? Então, como colocar o grip? Tem muita gente que não consegue colocar, principalmente alunos, né? Eles ainda nunca colocaram. Então, a gente ensina no vídeo. Ou seja, uma pessoa que não é da nossa escola de beach tênis, ela pode ver aquele vídeo, né, se interessar, ela pode chegar no nosso Instagram e começar a seguir, e depois de um tempo que ela vê que é muito legal, todo aquele movimento, onde tem um monte de gente aprendendo mais, jogando bem, né, sendo uma família, tá vendo conteúdos importantes também sobre o beach tênis, depois de um tempo ela pode vir a ser nosso aluno também, tá? Então, esse conteúdo é um conteúdo mais de atração, tá? É um conteúdo onde a gente passa o passo a passo de como fazer alguma coisa. Ou seja, está totalmente relacionado com o negócio, mas não é exatamente o meu produto, né? Não, eu não estou tentando vender nada para ninguém. Eu estou ensinando para fazer essa pessoa vir até mim. Exatamente, então a gente está agregando, a gente não está vendendo, a gente está agregando algo na vida desse cliente, dessa audiência, né? E o segundo tipo de ideia de conteúdo são as listas. Como são as listas, meu amor? As listas são, já vou começar com um exemplo, 6 motivos para você conhecer Balneário Camboriú. Que nós também faz parte da nossa realidade, né? Nós temos uma pousada, né? Então a gente poderia fazer um vídeo 6 motivos para você conhecer Balneário Camboriú. Ou seja, a pessoa que quer conhecer Balneário Camboriú, ela pode vir a ficar na nossa pousada. Ou seja, a gente mostrou um monte de coisa legal, ela pode ver, alguém pode ter compartilhado com ela, ou ela pode ter visto também organicamente no Instagram, e ela fala, nossa, olha que legal o tipo de conteúdo que eles fazem, eles mostram tudo sobre Balneário Camboriú. Ah, eu vou seguir. Então, depois de um tempo, aquela pessoa ela vai perceber que é uma pousada, ela vai perceber que é legal, que o movimento que tem ali é bacana também, que a gente fala sobre a sua casa fora de casa. Se for o perfil dela, ela vai vir na nossa pousada. Depois de um tempo, ela vira fã, a gente vira referência para ela também, né? Então, ela quer vir até às vezes e conhecer a gente. Exatamente, Né? tirar foto. Isso acontece. Tá? Então são várias coisas que acontecem quando a gente faz vídeos. Então ligado ao nosso negócio, né, da questão do curso, né, de como dobrar seu faturamento através dos vídeos, a gente já postou, inclusive, já tem conteúdo por aí, onde a gente lista 8 motivos para você começar a gravar vídeos de uma vez por todas para o seu negócio. Tá? Sim, então se você está gostando desse vídeo aqui, depois dá uma passadinha lá no 8 motivos, tá? Que vai ter mais um monte de coisa que agrega valor. Eu vou deixar um card aqui, ó, em algum lugar, que vai estar aqui os 8 motivos no YouTube. E o interessante é que assim, ó, no nosso conteúdo a gente fala muito sobre isso, tá? Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, quer aprender um pouco mais, fuça em tudo aí que você vai aprender muita coisa. Exatamente. Agora, falando fora do nosso mercado, a gente pode falar, por exemplo, 3 pratos que combinam com o inverno, por exemplo, para comer no inverno, né? Olha só, esse é o tipo de conteúdo que caberia para um restaurante, para uma nutricionista, né? Então, são coisas que elas não estão totalmente ligadas com o seu produto. Você não está tentando vender nada para ninguém. Exatamente. Né? Mas você está mostrando algumas ideias para as pessoas, né? Você está agregando valor para aquelas pessoas. Aí às vezes você deu essa ideia, 3 pratos. E às vezes um desses pratos é o que você vende. Exatamente. Tá? E ela fala, nossa,
que vontade de comer isso. Ou até, por exemplo, você pode ter uma parceria com a nutricionista. Você tem um restaurante, tem uma parceria com uma nutricionista e faz esse conteúdo em coprodução. A pessoa vai perceber que é uma nutricionista, né, também que tá junto contigo. A pessoa vai pensar, nossa, eles têm nutricionista, então a comida deles é bem feita, né, bem perfeito pra mim, eu procuro isso e tal. Sim. E a terceira ideia de conteúdo são as histórias. Gente, não existe conteúdo de vídeo que conecte mais as histórias, tá? As pessoas, elas se colocam no lugar da pessoa que você está contando a história, ou de você mesmo, né? Exatamente. Porque desde a infância a gente aprende com histórias. Como assim? Por exemplo, na aula de matemática, quando tem uma questão, né? Tem lá, a professora escreve: Joãozinho foi até o mercado para comprar 4 maçãs e coisa e tal. O que acontece? A partir do momento que a gente conta histórias, conecta mais. Porque as histórias são contadas pra gente conseguir exemplificar, pra gente conseguir ensinar alguma coisa que seja mais complexa, né, amor? Sim, e quando fala de Joãozinho, eu lembro também das piadas, né? As piadas também sempre são contadas, são pequenas histórias, né? E as pessoas que riem, elas se conectam com aquilo de uma forma que faz parte do cotidiano delas, ou de um cotidiano engraçado, né? De uma situação engraçada, enfim, faz parte das histórias também, e é por isso que conecta demais. Exatamente. E voltando agora para negócio, como é que a gente pode contar uma história, né, para fazer um vídeo? A gente pode usar ali, primeiramente, os depoimentos, né, amor? Então a gente pode utilizar os nossos clientes que a gente tem satisfeito, que gostam do nosso negócio, para falar um pouquinho do porquê que eles escolheram a gente, como a gente solucionou o problema deles, né? Então tudo isso faz com que as outras pessoas acreditem mais no seu negócio, né? Que você crie mais credibilidade também. Isso faz parte do gatilho da prova, né? No marketing a gente fala muito sobre gatilhos mentais, né? Então isso é o gatilho da prova, é quando a gente está provando para as outras pessoas, né, que a gente dá resultado, que a gente dá certo, que a gente é confiável, esse tipo de coisa também é muito bom, tá? Então faz parte da história, mas ao mesmo tempo a gente está falando sobre o nosso produto, né, sobre o nosso cliente satisfeito também. Exatamente. E outro tipo de história que a gente pode contar para as pessoas que também conectam são as histórias do nosso negócio. Como assim? Como que a gente começou, como é que surgiu a ideia de criar esse negócio, né? O porquê começou também, né? Ou o que motiva a empresa a ir para frente, né? Isso fala muito sobre branding, né? No marketing a gente fala sobre branding, que é quando a gente tenta mostrar para as pessoas o nosso posicionamento, quando a gente também mostra o porquê a gente gosta de ajudar as pessoas, o que a gente está fazendo pelo mundo. Isso, né? A gente mostra que é um motivo maior, que não é só ganhar dinheiro. A gente tem um motivo maior por trás disso. Isso. Né? E de repente, se você nunca fez vídeos, esse seria o primeiro vídeo para você fazer, tá? Contar um pouquinho da história do seu negócio, mostrando para as pessoas um lado muito legal que ninguém conhece, tá? Então esse pode ser o primeiro vídeo que você vai fazer. Mas ao mesmo tempo não perca muito tempo, tá? Não queira deixar profissional na rede social. Não precisa ser profissional, tá? Isso é uma parte muito boa também, né, Mar? Exatamente. Porque ajuda muito as pessoas. E a outra coisa que também você pode utilizar na questão das histórias é contar sobre algum acontecimento do seu dia, o cotidiano do seu negócio, né? Isso também conecta, isso também você também pode fazer nos stories, né, amor? Que fica 24 horas, ali você pode contar ali o dia a dia, mostrar os bastidores e tudo mais. E por mais que pra você seja uma coisa que você tá vendo todo dia, que você não vê novidade nenhuma, as pessoas, elas são curiosas, elas gostam de saber como as coisas são produzidas, como as coisas acontecem. Então é muito curioso ver isso, né? São bilhões de tipos de negócio. Então é interessante ver como é, no nosso caso aqui, como que é o nosso estúdio, né? Que não é um estúdio, é a nossa sala mesmo. Né? Como que a gente grava, quais são as coisas que a gente utiliza. Então, para as pessoas, inclusive se você quer saber disso, tem vídeo também, né, amor? Isso, tem vídeo onde a gente mostra exatamente todo o equipamento que a gente usa hoje e o que a gente começou a usar lá no início, quando a gente começou a gravar vídeo. Que não é nada muito profissional, gente. Então não precisa, para rede social não precisa ser muito profissional, tá? Claro que a gente tem que procurar sempre melhorar uma coisinha ou outra, tá? Mas não precisa ser absolutamente profissional. Não precisa gastar o que você não tem e não precisa usar de desculpa
também as coisas que tá faltando para você, tá? Exatamente. Comece com o que você tem, tá? Comece hoje, comece ontem, inclusive, porque daqui 5 anos você vai ter se arrependido de não ter começado hoje, beleza? Exatamente. E a outra ideia de vídeo pro seu negócio é o quê? Falar sobre notícias. As pessoas, como ele falou, adoram saber das novidades, adoram saber o que está acontecendo, né? Então, as notícias sobre o seu negócio é maravilhoso você utilizar, tendências e tudo mais. Né? Exatamente. Gente, não é qualquer notícia, não vai pegar a previsão do tempo, tá? A questão é sempre relacionada com o seu negócio, tá? Então, por que que você vai pegar isso? Porque as pessoas gostam de ver os profissionais se posicionando sobre aquele assunto. Ou seja, é um assunto que interessa a ela, mas elas gostam de ver uma pessoa que é profissional falando sobre o assunto, dando o parecer dela, dando a opinião dela, que é muito importante para as pessoas que são leigas naquele assunto. Então, cada vez mais você pode ter credibilidade dos seus clientes, dos seus seguidores, da sua audiência, tá? Conforme as coisas que você for falando. Aí aquela pessoa vai pensar, olha só, aquele cara sabe do que tá falando. Aquela mina sabe do que tá falando, tá? Então, é isso que acontece. Tá, então já foram aqui 4 ideias de vídeo, mas a gente tem aqui até uma ideia extra aqui pra vocês, que é o quê? Quebrem tabu, gente, quando vocês forem fazer um vídeo. Mas como assim quebrar tabu? Vou exemplificar já com um comercial que eu vi da Apple, né, do celular. Geralmente eles têm o tabu que o iPhone ele é frágil, que ele quebra, caiu, ele já quebra, né? Então eles fizeram um comercial com uma criança correndo, pegou o celular na mãe, saiu correndo, que é coisas que acontecem com as mães e com os pais, né? A criança pega o celular. Ou seja, cotidiano, né? Exatamente. Sai correndo assim com o celular, gravando, derruba no chão, bate assim no chão, derruba, pisa em cima, né? E o celular não quebra. Então eles querem quebrar o tabu que agora o iPhone ele não está sendo tão frágil, que ele está mais resistente. Não sei se isso é verdade ou não, mas... É isso que eles mostraram no vídeo, né? Na história. É uma coisa que é muito legal de ver, né? E pra muita gente pode conectar. Fala, nossa, agora sim, agora dá pra ter um iPhone porque ele é mais resistente. Então, é bem bacana, tá? Tá quebrando um tabu ali. Então, uma outra coisa que a gente utiliza pro nosso lado, né, meu amor? A gente quebra o tabu de que as pessoas não precisam ter um iPhone para gravar vídeos, tá? Exatamente. Então, a gente pode fazer, inclusive, a gente tem vídeos falando sobre isso, né? Então, você não precisa ter um iPhone, você não precisa ter o melhor celular, você não precisa ter a melhor iluminação. Enfim, na rede social você tem a oportunidade de ser um pouco mais amador, né? Claro que você vai procurar sempre melhorar, mas você não precisa ser absolutamente profissional. Somente porque se a sua área não é vídeos, tá? Você não precisa ser profissional do vídeo para fazer. Você não precisa ser especialista, né, em vídeos para gravar os seus vídeos. Já basta você ser especialista do seu negócio. E o outro exemplo de quebra de tabu, a gente viu outro dia a respeito de um fisioterapeuta que fala a respeito do gelo, de colocar o gelo logo após a pessoa ter torcido, ter acontecido alguma coisa. Esse profissional, ele fala a respeito de não colocar, que acha mais importante não colocar, ou seja, ele pode fazer um vídeo quebrando um tabu. Se as pessoas vão se identificar ou não, eu não sei, tá? Mas a questão é que ele está se posicionando, tá? Então com alguém ele vai mexer, né? Com alguém ele vai se conectar. Exatamente. Até porque ele está se colocando ali para falar aquilo, né? Então tem que ser corajoso, né? E ao mesmo tempo pode ser que tenha alguém que goste do que ele está falando. Então essas foram as 4 ideias de vídeo para o seu negócio, né? A gente deu até bônus por aqui, né, amor? Sim, e a gente espera que você tenha gostado, tá? Se gostou desse conteúdo, pode ver outras coisas aí, a gente tem bastante, tá? Muito obrigado aí e até a próxima.